Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre o pré-grado de setembro de 2021 para aquelas pessoas que querem começar a medicina ainda esse ano e querem começar na Barcelona justamente pela facilidade de que todos os cursos de ingresso durante esse ano estão acontecendo de maneira online. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para aquelas pessoas que também quiserem contratar assessoria no finzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos e sobre os pacotes de assessoria, ok? Mas vamos lá, primeiro, você tem que entender de que existem alguns pré-grados durante o ano para você poder iniciar o seu cursado de medicina na Barcelona. Um deles era o cursado extensivo que começou agora no dia 3 de maio e o próximo é justamente o que começa em setembro, que na verdade ele começa ali pelos últimos dias de agosto, ou seja, ali pelo dia 25, 26 de agosto, geralmente é quando ele começa e vai até dezembro, ele é um cursado intensivo. Se caso você começou a pesquisar agora, não sabe ainda o que é pré-grado na Barcelona e tudo mais, o pré-grado ele é um curso de ingresso em que você tem matérias introdutórias para o cursado da carreira de medicina, ok? Se caso você quer saber com mais detalhes todas as matérias que você tem, são 7 matérias mais espanhol, aqui em cima tem um card explicando qual é a diferença de cada um deles, especificamente, e as matérias que você tem dentro deles. Mas, resumidamente, o pré-grado de maio, ele começa no dia 3 de maio e vai até dezembro, e o pré-grado de setembro, ele começa, na verdade, ali pro dia 25 de agosto e vai até dezembro também. E aí o que muda é a carga horária semanal. E quando eu falo sobre carga horária, é importante que a gente ressalte isso. O pré-grado de maio, ele geralmente era um pré-grado um pouco mais tranquilo em carga horária, mas como vocês podem ver pela grade que está aparecendo aqui, de uma das turmas que está fazendo pré-grado agora em maio, está bastante intenso. Isso significa que o pré-grado de setembro, ele vai ser também bastante intenso, ok? Em que você vai ter aulas que vão ser por Zoom, ou seja, aulas ao vivo, que é aquela aula em que você pode tirar suas dúvidas, em que obviamente o professor vai estar explicando a matéria e você pode parar e pedir para ele explicar de novo, se caso você não entendeu, ou para tirar uma dúvida no final da aula. Mas você também tem, e isso é algo muito bacana dessa nova modalidade do pré-grado, em que você tem grande parte do conteúdo também em aulas gravadas e em conteúdos no Barcelona Virtual, que é a plataforma virtual da Barcelona para conteúdos acadêmicos, ok? E além disso, você tem o curso de espanhol, que ele agora é dividido em dois módulos. Um módulo que tem uma introdução, uma nivelação, que ele já está lá todo preparadinho no Barcelona Virtual, e a partir do momento em que você finaliza o Barcelona Virtual, esse primeiro módulo, perdão, você passa aí sim para as aulas pelo Zoom com o espanhol. Ou seja, você nunca vai ter em paralelo, pelo menos não no primeiro momento, aulas pelo Zoom e as atividades que estão no Barcelona Virtual. Primeiro você vai ter essa nivelação e depois passa para as aulas onde você pode tirar dúvida, você vai estar sendo avaliado também durante esse processo. Lembrando que o pré-grado, ao finalizar, ele vai ter prova final. Isso porque todas essas matérias são matérias da sua grade do cursado de medicina, porque o pré-grado ele é considerado um ano acadêmico dentro da Barcelona. Por mais que você tenha a possibilidade de fazer ele intensivo agora em agosto até dezembro, ele é considerado um ano, ok? Para vocês entenderem. Por isso que quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que vai ter pré-grado até sétimo ano, dependendo do lugar que vocês encontrem, porque o sétimo ano é o último, o ano do internato. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mensalidade, se vale ou não vale a pena morar em São Borja ou em Santo Tomé, essas questõezinhas, para você começar a sua planificação, ok? Falando primeiro sobre mensalidade. Os valores do pré-grado, eu tenho até aqui anotado para vocês, porque eu tive que fazer as contas certinho. O pré-grado de janeiro, que é o super intensivo, e eu já vou falar sobre essa diferença, se vale ou não vale a pena também fazer ele. O pré-grado de janeiro, que é o de janeiro até o finzinho de março, ele custou 15.400 pesos. O pré-grado agora de maio, ele está custando 12.800 pesos. Ele tem uma variaçãozinha dependendo do pré-grado que você escolher fazer, justamente pela carga horária que você vai ter por semana e pela questão do câmbio também, né? Porque o valor que os estudantes internacionais, ou seja, os estudantes brasileiros pagam, querendo ou não, é muito influenciado por conta do câmbio, ok? Mas acredito eu que o pré-grado de setembro, ele vai rondar mais ou menos esses valores ali, dos 15 e 16 mil pesos. Isso altera em alguma coisa? Na verdade não, porque o aumento ele é feito, como eu falei agora há pouco, por conta da desvalorização do peso. Ou seja, lá em janeiro, quando o povo começou a fazer, ou pagou a matrícula em dezembro, R$ 1 valia 27 pesos, e agora R$ 1 vale 29 pesos. Ou seja, no final das contas, essa variação que existe ali de 1.000 pesos para mais, 1.000 pesos para menos, não faz muita diferença. A alteração não é muito grande, porque com o passar do tempo, você vai ver que, querendo ou não,
o valor que você vai pagar em real ele começa a cair com o passar dos meses. A gente já tem até um vídeo falando aqui no canal sobre isso, sobre a Barcelô justamente. Acredito eu que o valor da mensalidade vai rondar mais ou menos isso, seus 15, 16 mil pesos. Então ali, ó, para você calcular em real, vamos calcular em real porque fica mais fácil para você planificar. Calcula que o pré-grado vai custar entre 550 e 600 reais, ok? E aí você tem um pouquinho mais de parâmetro, porque né, no peso é muito volátil, por mais que o real também seja um pouquinho, mas fica um pouco mais fácil para você se planificar. E para que você tenha a informação em primeira mão, me segue no Instagram, porque lá, assim que a Barcelô divulgar os valores, eu vou publicar, junto com também as datas de até quando você consegue fazer as suas inscrições, ok? Vamos lá, lembra que eu falei agora há pouco sobre duas questões muito importantes. Se vale a pena fazer o pré-grado de agosto ou fazer o pré-grado de janeiro, entendendo que um é intensivo, o outro é super intensivo, e se vale ou não vale a pena morar em Santo Tomé. Primeiro, vamos falar sobre essa última questão. Morar em Santo Tomé ou morar em São Borja, justamente por conta da questão da fronteira, é algo muito particular. Você vai ter que ponderar e colocar na ponta do lápis o que vale a pena para você. Por quê? Por exemplo, quando eu morava lá na região, eu morava em São Borja, porque eu acreditava e acredito ainda, continuo acreditando que a qualidade de vida é um pouco melhor. Por mais que tenha alguns pontos negativos, obviamente, o número de imóveis para você poder alugar é maior, a qualidade dos imóveis é maior, a cidade é um pouco maior, então ela oferece mais serviços, os supermercados também são maiores, enfim. Além, obviamente, de você estar morando no Brasil e de ter toda a comodidade e a facilidade para poder fazer contratos de aluguel, né, que a gente sabe que é muito mais fácil no Brasil do que na Argentina. Não que seja também um bicho de sete cabeças fazer na Argentina, mas, querendo ou não, no Brasil é um pouco mais fácil. Morando em São Borja, você vai ter que atravessar a ponte todos os dias e por conta disso você vai ter um gasto a mais que você vai ter que calcular. Seja porque você vai atravessar com a sua moto, seu carro, que aí, se você for de carro, eu sugiro que você converse com pessoas que moram em São Borja, que são vários alunos da Barceló que moram lá, para dividir os gastos, para fazer um grande racha aí de um rateamento, uma divisão, uma vaquinha, para dividir os gastos de combustível e tudo mais. E você tem o pedágio também na ponte. Existe um pedido que foi feito no ano passado, na verdade foi no final de 2019, com isso da pandemia, né? A gente fica meio perdido no tempo, de que os moradores de São Borja e de Santo Tomé sejam isentos de pagar o pedágio e que isso vai ser tramitado assim que as fronteiras reabrirem, porque no caso, até o momento, elas não estão reabertas, ok? Mas existe essa possibilidade de que haja a isenção, ou seja, um gasto a menos. Mas sim, tem a questão do tempo, né? Você vai estar morando a aproximadamente de 12 a 15 quilômetros da faculdade, então você tem esse tempo, esse trajeto. E, obviamente, é importante, tem um ônibus que faz a travessia todos os dias, em períodos normais, quando a fronteira está aberta. Isso é importante destacar. Ele é um pouco caro, ok? Mas justamente porque tem essa questão do pedágio. Talvez, a futuro, se caso realmente houver essa isenção, o valor reduza um pouco. E, além disso, tem algumas empresas que trabalham com transporte de alunos de um lado para o outro. Como eu mencionei, eu não tinha comentado sobre o valor da mensalidade para os outros anos, né? Porque o pré-grado, ele geralmente tem um custo um pouquinho menor do que os outros alunos pagam. Todos os alunos do segundo ao sétimo ano da faculdade, neste momento, estão pagando o mesmo valor, que é de 19 mil pesos. Ou seja, não existe uma disparidade no valor da mensalidade dependendo do ano. Obviamente, todos os anos há um reajuste por conta da desvalorização do peso, ok? Mas não existe diferença no valor da mensalidade do segundo para o sétimo ano dentro do mesmo ano civil, ou seja, no caso agora é 2021, ok? Deu pra entender? Se não, deixa aqui embaixo nos comentários que eu explico um pouco melhor. Agora falando sobre essa dúvida que muita gente tem sobre fazer pré-grado de setembro ou fazer o pré-grado de janeiro, porque o pré-grado de janeiro é um mês mais curto. Na minha opinião, se caso você não sabe falar espanhol, e se caso você está afastado da vida acadêmica, seja do ensino médio, de uma outra graduação, há um tempo, não vale a pena você fazer o pré-grado de janeiro. Porque o pré-grado de janeiro ele é super intensivo, então você vai ter uma grande carga horária de cursado, você vai ter muito conteúdo num pouco período de tempo. E tem o probleminha do idioma, né? De que você tem que saber falar o idioma para poder estudar naquele idioma. Por mais que a Barceló ofereça um curso de espanhol em paralelo com o pré-grado, é importante que você saiba pelo menos o básico para conseguir entender. Por mais que os professores sejam extremamente tranquilos com essa questão de você não saber falar perfeitamente espanhol durante o pré-grado, mas para você estudar você vai precisar. Então eu aconselho que você faça o pré-grado de agosto. É agosto, setembro, no caso. Se porventura você perdeu aí a data ou só tem a opção de fazer o pré-grado de janeiro, perfeito, tá tudo bem. Mas saiba de que ele vai ser um pouco mais puxado do que o pré-grado de setembro. Vale mais a pena fazer as coisas com um pouco mais de tempo,
para você fazer com mais tranquilidade. E lembrando, como eu falei agora há pouco, o pré-grado de setembro, ele vai acontecer em modalidade virtual, 100% virtual. Não existe ainda informação sobre o pré-grado de janeiro, talvez isso aconteça também com janeiro, mas enfim, é uma boa opção para aquelas pessoas que ainda não querem fazer a sua mudança para São Borja, por exemplo, querem continuar nas suas casas, mas já querem começar. Porque você consegue fazer desde a sua queridíssima casa, do conforto do seu lar, sem nenhum problema. E se caso você quiser contratar os serviços de assessoria, como sempre, você pode entrar em contato pelo Instagram e lá na primeira bolinha de destaque estão os 2 pacotes que a gente tem de assessoria. Eu e as pessoas que trabalham comigo estamos à disposição para te atender. Então vai lá, entre em contato ou entre em contato pelo e-mail que vai estar aqui embaixo, tá? No box de descrição, para que você possa contratar os serviços e ter tranquilidade e segurança para o seu processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam aqui embaixo para não perder novidade, porque talvez, se for necessário, eu trago mais algum vídeo falando sobre o pré-grado de setembro. Se inscrevam para não perder novidades sobre outros assuntos, ativem as notificações, comentem aqui embaixo o que vocês estão pensando em fazer, compartilhem com os amigos de vocês e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!